Oiê! Tudo bem? Boa tarde! Oi! Tudo bem, povo? Instagram avisando que nós estamos ao vivo por aqui. Hoje vai ser uma live deliciosa. Eu não me canso de passar essa receita, porque cada vez que eu passo, mais gente me pede para passar de novo. Então é uma receita maravilhosa que eu vou ensinar aqui todo com um tema de Páscoa, né? Porque afinal a gente já tá fazendo especial, né, de Páscoa agora. Páscoa já mês que vem. E também seguindo aquela nossa série de a gente pensar em presentes lucrativos para Páscoa, né? Quem quer fazer, não quer gastar muito, quer fazer só para presentear, fazer para vender, ganhar dinheirinho, renda extra, enfim, pensando em todos esses sentidos, como driblar um pouco aí a questão, né, do chocolate com as altas dos preços que a gente tem, né? Que desde o ano passado para cá, se não me engano, acho que já foram 3 ou 4 aumentos. Tá mais que o dobro, né, do ano passado, do que a gente estava pagando. Então a gente precisa ter alternativas, porque as pessoas não vão deixar de presentear nessa Páscoa, né? Então a gente precisa driblar e aí encontrar alternativas pra gente continuar presenteando, continuar ganhando o nosso dinheirinho aí na principal época do ano. Tudo bem? Pra quem não me conhece ainda, prazer, meu nome é Vanessa, eu sou confeiteira há mais de 10 anos, professora de confeitaria também pela tia Marlene. Essa live aqui ela vai ficar salva, tá? Tanto no nosso perfil Doceirice, pra quem ainda não segue a gente, quanto no perfil da tia Marlene. Vocês não precisam se preocupar com questão de quantidade aqui, eu sempre gosto de frisar bem, porque aqui eu tô mostrando como que é o modo de preparo. Eu quero que vocês prestem atenção e anotem todas as dicas que eu dou, que isso é muito importante, depois eu não repito lá na legenda, tá? Todas as quantidades, vai estar tudo descrito na legenda assim que a live ficar salva, então não se preocupem em sair correndo para anotar tudo agora. Mas é importante, claro, você ter papel e caneta para justamente ir anotando essas dicas que eu vou dando, tá bom? Que mais? Não, acho que a gente já pode começar, né, gente? Falei que a live vai ficar salva, falei dos detalhes da receita. Ah, deixa eu comentar uma outra coisa. Vocês vivem me pedindo aqui solicitação para entrar ao vivo. Só que se eu aceito, vocês vão entrar ao vivo comigo na live, então não tem como, tá, gente? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode ir colocando aqui nos comentários, que eu vou olhando aqui sempre que possível, tá? Coloca que eu bato o olho, já respondo e tiro a dúvida de vocês. E caso fique alguma dúvida, não fique, depois coloca lá nos comentários quando a live ficar salva também no post, tá bom? Lá nos Reels, que aí eu respondo pra vocês, certo? Então, tava falando, né, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a live é dos nossos deliciosos biscoitos caseiros, são biscoitos amanteigados, e a gente vai fazer com toda uma temática de Páscoa, né, porque ele vende bem o ano inteiro. É uma receita super prática, fácil de fazer, versátil, vocês vão ver que dá pra adaptar para vários formatos, fazer de várias formas, só biscoitinho, banhar no chocolate, fazer recheado, enfim, então dá pra você vender o ano inteiro, principalmente quando é datas comemorativas, né, que o pessoal sempre procura algum presentinho pra dar, né? E como é uma receita que ela é muito barata, você consegue ter uma boa margem de lucro pra quem quer fazer pra vender, tá bom? Então, como eu tava falando, não se preocupem com a questão de quantidade, tá? Porque eu vou deixar escrito na legenda depois. Vocês estão vendo tudo por aqui, né? Dá pra gente seguir, certo? Senão eu posiciono a câmera aqui de uma outra forma, mas eu acho que dá, né, gente? Então, a receita ela é tão fácil, mas tão fácil, que é só vocês misturarem tudo aqui dentro desse bowl, certo? Aí, aqui eu vou quebrar o ovo. Peraí, deixa eu dar uma cheirada. Ah, que susto. A clara tava meio esquisita, sabe? E aí eu falei, será que tá já querendo estragar? Vocês sempre quebrem o ovo separado, tá? Não quebra já direto onde você tá fazendo a receita, porque justamente se tiver estragado, você não perde os outros ingredientes, tá bom? Então aqui a gente tá colocando um ovo, aqui a gente tá colocando açúcar mascavo. A cada ingrediente que eu vou colocar, eu vou explicar o porquê, tá? Porque nessa receita vai açúcar mascavo e vai também o açúcar refinado. Qual a função e diferença, né, dos dois?
O açúcar mascavo, ele vai combinar super bem com o sabor do melado de cana, que vai também. O gosto vocês vão ver que é bem similar. Ele traz também umidade, então ele não fica um biscoito muito seco. E o açúcar refinado, ele ajuda a trazer aquela crocância, porque o legal desse biscoito é que ele fica bem crocantinho por fora e ainda maciozinho por dentro, tá? E isso não só a questão do açúcar, mas também tempo de forno. Então eu gosto de colocar os dois açúcares porque cada um tem a sua função, tá bom? Então vamos lá. Açúcar mascavo. Aqui no açúcar refinado, eu coloquei já as raspas de limão, tá? Aqui as raspas de limão, gente, é um detalhe que faz toda a diferença nessa receita. Vocês vão ver que os ingredientes, eles são assim, na minha opinião, eles são essenciais. Se você muda qualquer coisa, substitui qualquer coisa, já não fica o mesmo sabor. E aqui não tem nenhum que vai se sobressair muito em relação ao outro. Ele fica bem equilibrado, é uma receita que não fica muito doce. Então, as raspas de limão dão um aroma assim, leve, frutado, cítrico, né? Que cai muito bem nessa receita, tá bom? Aqui, margarina não é manteiga, gente. E a primeira coisa que eu vi quando eu peguei essa receita é falar, gente, se fizer com manteiga vai ficar muito mais gostoso. Só que não. Dá um outro resultado diferente e por incrível que pareça, nesse caso, eu não sou muito chegada em margarina, mas acho que essa é a única receita que eu uso margarina porque é melhor do que com a manteiga. Fora que ainda fica mais barato, né? Aí, tô só separando aqui pra gente não bagunçar muito, tá? Aqui eu não pesei o melado de cana, porque eu quero mostrar aqui junto pra vocês, pra mostrar aqui, porque tem gente que não conhece, tá? Então eu quero mostrar o que é o melado de cana. Não é melaço, não é mel, tá, gente? Aqui, e pior que eu acho que vai estar invertido, né? Melado de cana, vocês encontram em supermercado, em loja de confeitaria, aqueles empórios de coisas naturais, tá bom? O melado de cana, ele se aproxima muito, que nem eu falei, do sabor do açúcar mascavo. É bem gostinho de cana mesmo, tá? Então tem um sabor muito especial e também faz a diferença aqui nessa receita. Aqui, nesses secos, eu já deixei porcionado, tudo aqui eu já tinha feito mise en place, na quantidade que a gente usar, pra gente não perder muito tempo aqui nessa separação. Ajuda bastante a organização e a otimização dentro da cozinha, tá bom? Pra quem não sabe, o mise en place é isso, é quando você separa todos os ingredientes que você vai utilizar na receita, nas quantidades já porcionadas, né, que você vai utilizar. Aí você vai separando tudo. Isso é ótimo porque fica organizado, fica mais limpo, você consegue visualizar melhor tudo que vai usar, inclusive até se de repente faltou alguma coisa, você não percebeu. Então aqui, ó, com os secos, é a farinha de trigo. O bicarbonato de sódio não é fermento, porque ele também tem a função de inchar, né, de fazer crescer um pouquinho o nosso biscoito, só que o bicarbonato, ele ajuda a ficar mais crocante. Então, por isso que é bicarbonato e não o fermento. E aqui, esse marronzinho, gente, é um chururu, uma pitadinha de canela em pó. Canela, ai, Ivan, eu não gosto de canela, então não põe. Mas assim, é um cheiro de canela que ele fica sutil, é que nem eu falei, ele não se sobressai totalmente para falar que é um biscoito de canela, mas ele dá um toque muito especial de sabor na receita, junto ali com as raspas de limão, tá bom? Então, se você realmente não gosta ou tem alergia, enfim, a canela, não use, mas recomendo porque essa combinação toda vocês vão ver como fica delicioso. Aí, só colocar aqui tudo junto. Vamos tirar aqui, pra gente não fazer muita bagunça. E ficar com mais espaço pra eu poder mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, que nem eu falei, só vou misturar. Eu vou começar a misturar aqui só com a espátula e depois eu vou entrar com a mão, tá? Pra gente identificar certinho o ponto do biscoito. E vocês viram, né, gente? Falei, é super fácil de preparar, não tem segredo nenhum. Só mistura tudo até aqui dar a liga. Vocês vão perceber que vai ficar tudo bem homogêneo. E aí vai dar a liga na nossa massa. Aqui, ó, já tá chegando no ponto que eu vou
começar a mexer com a mão, certo? Então, ó, trazer aqui para a bancada, só para facilitar. A gente não tem nenhum acidente aí, sair voando coisa. Até aí tudo bem, gente? Alguma dúvida? Vão perguntando, tá? Vamos continuar mexendo aqui. Nossa maçaroca. Essa parte é tão gostosa. É bem coisa de criança, né? Parece massinha de criança. Se você tiver filhos, quiser botar agora as crianças para trabalhar, pode colocar para ajudar, que inclusive é uma receita ótima para fazer com a criançada, porque vocês viram, né? É super fácil e a criançada adora botar assim a mão aqui na massa. A gente vai usar cortador, então eles adoram também marcar, porque é tipo um carimbinho. Então a criançada adora fazer essa receita. Minha filha, pra quem me segue, me acompanha lá nos stories, eu tenho uma filha de 7 anos, chama Sofia. E aí, ela sempre fala, mamãe, vamos fazer biscoito? Ela adora fazer essa receita junto comigo. Então, já fica a sugestão de também fazer no fim de semana com as crianças, ok? Ó, vocês viram, né? Só misturar, não precisa ficar sovando, tá? Eu só fiz com uma certa, ó, forcinha a mais pra gente ganhar velocidade aqui, porque eu queria mostrar aqui, ó. Ela dá liga, ela não gruda, certo? Se você sentir que ela tá um pouco grudentinha, põe um tiquinho a mais de farinha, tá? Porque às vezes quando o tempo tá muito quente, ela às vezes fica meio melecadinha, tá? É normal. Hoje, como aqui em São Paulo, tá só abafado, na verdade, né? Tá calor, mas é de abafado, não tá aquele sol de 35 graus com sensação térmica de 80. Aqui, gente, ó, deu ponto, queria mostrar pra vocês, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Ai, que cheirosa. O que a gente vai fazer? Vou transferir. É uma massa manteigada, então claro que a minha mão tá oleosinha, né? Eu vou transferir aqui para um plástico filme, porque aqui... Cadê? Ai, uma dica. Vocês deixam isso daqui no freezer? Eu não deixei porque justamente eu já fui separando as coisas todas que eu ia utilizar, aí ele perdeu o gelo. Mas se você deixar no freezer, sabia que você consegue soltar bem facilmente? Então aí, já fica mais uma dica extra aí pra vocês. Ó, transferi aqui a massa pra esse bowl, porque não é que ela precisa descansar, mas vocês vão perceber que se você abrir ela gelada, ela fica muito melhor, muito mais fácil, gruda menos, tá? Então é bom gelar uma meia horinha, tá? Antes de você abrir. Aí, justamente como a gente não tem esse tempo, eu já claramente deixei uma pronta, certo? Então aqui, ó, embalei nossa massa, tá? No plástico filme. Vou deixar na geladeira e pegar... Aqui eu já tinha deixado pronta. Tcharam! Magicamente, uma receita pronta, gelada aqui pra gente. Então, o que a gente vai fazer? As pessoas, normalmente, elas enfarinham ali, né, a bancada pra poder abrir a massa. Eu não gosto de fazer isso com essa receita especificamente, porque cada vez que você coloca, polvilha ali um pouquinho mais de farinha de trigo, você vai adicionar mais farinha, né, óbvio, e aí ela tem a possibilidade de ficar mais dura, um biscoito mais durão, sabe? Então eu não gosto. Então o que a gente faz pra poder abrir a massa? Sabe saquinho de hortifruti? Aqueles que são para alimentos? Pois é. O que você vai fazer? Você vai pegar um daqueles, corta, abre o saquinho e vai colocar a massa lá dentro e abrir com ele lá dentro, tá? Porque aí não gruda. Aqui eu já deixei um, ó, aberto, tá? O que a gente vai fazer? Vou colocar o saquinho aqui na bancada. Aí. Muito bem. Vou pegar um pedaço da massa, tá? Aqui. Tá durinha até. Vou deixar o resto na geladeira, tá? Justamente pra ela não perder o gelo aqui, pra gente poder trabalhar. Peraí. E a gente vai abrir aos poucos, tá?
Até aí tudo bem, pessoal? Tá todo mundo tão quietinho hoje? Vocês estão prestando atenção? Dá um oi pelo menos, fala uma boa tarde aí. Então, ó, tá vendo? Coloquei aqui a massa no plastiquinho e fechei, fiz tipo um sanduichinho, certo? Eu tô deixando bem retinho aqui pra gente poder abrir. Vem com um rolo, certo? E vai abrindo. Aqui, você vai esticar a ponto dela ficar mais ou menos uns 3, 4 milímetros, tá? De altura. Por quê? Se você faz muito fino, ele fica crocante demais, aí ele não vai ficar aquela parte maciazinha por dentro e ainda corre o risco de queimar quando você colocar no forno, justamente porque tá muito fino. E também não fica tão com uma apresentação tão bacana, tá? Muito fininho. Então, essa espessura de 3 milímetros, 4, é uma espessura suficiente para ficar com aquele aspecto agradável, bonito, né? E também gostoso, que ele é legal ele ficar maciozinho por dentro, tá? Então aqui eu só tô vendo, eu passo assim a mão para eu sentir se tá tudo na mesma espessura, tá? Porque às vezes você vai abrindo, tem uma parte que fica mais grossa do que a outra. Então, ó, por exemplo, aqui embaixo eu senti que tava um pouquinho mais grossinho do que aqui em cima. E aí o que nós vamos fazer? Abrir, tá vendo aqui a massa toda aberta? Eu tenho uns cortadores. Fala se não é a cara da Páscoa, gente, olha que fofura. Coelhinho desse jeito. Coelhinho desse jeito. Patinha de coelho. Ui, que gracinha. E aqui é uma cenourinha. Então, esses cortadores, a gente compra, é um kitzinho que você compra, kit Páscoa, enfim. Esses daqui são da Blue Star, tá? Você acha, ainda mais agora na época de Páscoa, você acha facilmente por aí, tá bom? E aí a gente vai marcar, cortar literalmente nossos biscoitos com eles, tá bom? Aqui eles ficam com aproximadamente 6 gramas, tá? Então, eu vou fazer primeiro de um formato. Aqui sem muito mistério, tá? Você coloca e pressiona, tá bom? Quando você tira, ele já fica marcadinho lá no seu biscoito, na sua massa, certo? Vou fazer uns desse e uns desse daqui também, de coelhinho, tá? Marca e tira. Aqui é legal, se ela não sair já direto junto com o cortador, é legal você pegar uma faquinha de ponta pra ir soltando. Ou melhor, faquinha de ponta não, uma faquinha assim, ó, dessas de passar manteiga, tá? Melhor. E aí, gente, esse aqui é um trabalho bem artesanal e que requer paciência. Não tenham pressa, tá? Aqui, o que eu tô fazendo? Eu peguei uma assadeira baixinha, tá? Essa daqui é aquelas assadeiras que a gente faz bem casado, que faz rocambole, tá? Então ela é bem fininha e baixinha. Por quê? Eu vou só posicionar os nossos biscoitos aqui pra levar pro forno. Aqui eu forrei com papel manteiga, tá? Que vocês vão ver que é mais fácil na hora de vocês tirarem a fornada. Ele assa super rápido, tá? Então, enquanto você prepara um, já mantenha outro no forno, tá? Então, trabalha sempre com 2 assadeiras que fica mais fácil. E aí, depois que terminou de assar, você tira assim, deixa esfriar, tá bom? Pra poder soltar e já colocar uma nova fornada, tá bom? Essa receita aqui, ela rende super bem, tá? Então, nesse tamanho aqui de biscoitos, tem vários tamanhos aqui, né? Depende muito da espessura que você vai abrir e qual formato você vai utilizar. Mas dá em torno de 90 até 120 biscoitos. Não sei se vocês lembram, no Natal, eu fiz aquelas estrelinhas dentro da bola de Natal para presentear também. As estrelinhas, como são menores, elas rendem ainda mais. Chega a render até 250 estrelas, tá bom? Então é uma receita que rende bem pra caramba. Cadê minha faca? Aqui. Perdi a faca, né, embaixo da assadeira.
aqui não tem desperdício, tá? Nessa receita. Por quê? Vocês estão vendo que eu tô tirando aqui, né? Afastando o formato aqui. E o que eu vou fazer? Depois eu vou embolar e abrir de novo a massa, tá? É que ele deu uma deformada aqui que eu fui pegar. Se na hora que você for soltar aqui, você percebeu que ele perdeu um pouquinho o formato, molda ele de novo com o dedo. Se não conseguir, junta toda a massa, abre e corta de novo, tá? Aí um teco no chão, depois eu pego. Tomara que eu não pise, né, pra não ficar aquela sujeirada. Tudo bem, gente? Tô fazendo devagarzinho, que eu quero ir mostrando pra vocês. Depois eu vou mostrar tudo aqui na assadeira, tá? Como é que estão lindos nossos biscoitos. Biscoitos é fogo, hein? Biscoitos. Vocês viram que a receita é super fácil, gente, de fazer? Eu falei, né, que eu ia trazer algo prático. Ai, gente, esse aqui, deixa eu mostrar já. Esse aqui é o mais fofo. É um coelhinho inteirinho, gente. Olha que bonitinho. Ai, eu fico encantada, gente. Se a gente que é adulto já pira, imagina criança, né? Então, assim, quando eu fiz teste aqui, né, pra ver se ficava legal, tudo, nossa, minha filha já me fez garantir que eu ia fazer pra ela depois. Então, criançada adora pra você dar de presente. Quando você precisa presentear muita gente e aí dá aquela famosa lembrancinha. Quando você quer complementar algum presente. Nossa, sério, serve pra muitas, muitas coisas. Aqui, ó, já vou colocar pra assar, tá bom? Só pra gente não perder muito tempo, ó. Ai, peraí, esse aqui não vai dar pra ver direito, né? Ah, melhorou, né? Aqui, os biscoitinhos de coelhitos, tá? E aí eu vou colocar esse já pra assar e a gente faz o da patinho e da cenoura juntos, tá bom? Em outro. Já deixei o forno pré-aquecendo antes de começar aqui a live, 180 graus. E aí ele começa a cheirar. E, gente, é muito rápido. Você piscou, ele queima. Qual que é o ponto do biscoito? Quando você percebe que ele assou embaixo, que ele tá douradinho, e em cima ele ainda não dourou. Por quê? Se você chegar e ele já tá douradinho em cima, é sinal que embaixo ele já tá quase queimando. E aí ele vai ficar todo crocante, por dentro e por fora. Lembra que eu falei que o legal dele é você manter por dentro ainda ele macio? Que aí você tem essas duas texturas num só biscoito. Olha a espessura que eu falei. Tá vendo? Aqui tá com 3 milímetros, tá? Deu pra ver, gente? Deu pra pegar? Vou lá colocar no forno pra gente já cortar os outros, tá? Muito bem. Aqui, com esse pedaço de massa aqui que sobrou... Sobrou não, né? Na verdade, você foi cortando e são as rebarbas, né? Você já usa, ó, junta tudo e lembra que eu falei? Abre de novo, tá, gente? Então, você utiliza 100% da sua receita, não tem desperdício nenhum, tá? Van, não quero usar cortador. Eu já fiz muito bolinha, como se fosse brigadeiro. E aí você marca com um garfinho em cima, sabe? Fica uma gracinha e põe pra assar, tá bom? Dá pra fazer assim também. Dá pra fazer tipo bolachinha recheada. Lembra que eu falei que ele é muito versátil? Então, se você quiser fazer estilo recheadinho, você pega um cortador redondo, um copo, enfim, aí é pelo tamanho, né, do diâmetro que você quer fazer. Você corta, marca, né, as bolinhas aqui na sua massa e aí põe pra assar. Aí junta um com o outro e coloca algum recheio. Com doce de leite, gente, fica uma combinação dos deuses. Aí depois você só polvilha um pouquinho de açúcar de confeiteiro pra ficar mais bonitinho ainda e faz as bolachinhas recheadas, tá bom? Claro, dá pra fazer de outros recheios também, tá? Mas é que o doce de leite é o que fica com o sabor, eu acho que mais gostoso, tá?
Aqui eu vou usar a patinha agora, ó. Aqui, ó, eles são duas partes, tá? Esse aqui que é a marcação externa e esse aqui que é o que marca os dedinhos, né, da patinha. E ele só encaixa um no outro, tá? E você vem e posiciona da mesma forma, tá? Ai, que bonitinho. Aí até grudou um teco. Posicionei com muita firmeza e até tirei um pedacinho. Tudo bem? Gente, que fofura. Ai, eu não vou conseguir mostrar. Deixa eu já colocar logo aqui pra vocês verem. Esse ficou uma graça. Tô louca pra mostrar pra vocês. Peraí. Ai, rachei. Peraí. Esse aqui deformou um pouquinho. Aliás, dica. Ainda bem que deformou, que eu comento isso com vocês. Na hora que você for destacar, ele rachou um pouquinho, perdeu um pouquinho o formato, que nem eu falei, você molda ele com a mão, tá? Deformou demais, junto... Nossa, esse aqui eu fico com muita violência. Rasguei, desculpa. Você junta tudo e abre de novo, tá? E agora sim. Ai, que fofura. Olha, gente. Que gracinha. Você tem que marcar os biscoitos antes de assar, tá bom? Então, na hora que você abre a massa, você já marca com o cortador, enrola, boleia, que nem eu falei, põe o garfinho em cima, coloca carimbinho, o que você for fazer, você já faz com ele aqui com a massa crua, tá? Porque depois que assou, não tem como você moldar. E eu já vou dar uma espiada no nosso lá, tá? Só mais um tiquinho. Ele já começou a levantar o cheiro aqui na cozinha. E lembra que eu falei que ele assa rápido? Pois então. Aqui agora eu tô usando a cenourinha, tá? Opa! Ah, esse daí é o tal famoso gingerbread? Não, gingerbread, gente, é aquele biscoito de gengibre, tá? E aí, pra ser um biscoito de gengibre, tem que ir gengibre. Ok? Se você quiser fazer, só tome cuidado porque o gengibre é muito forte. Use ou o gengibre, né, raladinho ou o gengibre em pó, mas bem pouquinho, tá? Uma quantidade sutil pra você trazer o sabor, mas ele não ficar muito forte, tá? Porque ele já é forte por natureza. Aqui eu tô tirando as cenourinhas que eu marquei, tá? Ó. Cenourinhas e patinhas. Deixa eu pegar aqui o outro, peraí. E já vou levar essa fornada pra lá também, tá? Aqui, quero mostrar pra vocês. Ó, acabei de tirar. Tá vendo aqui embaixo? Não sei se vai dar pra vocês verem. Você consegue ver que tem uma pontinha que já tá douradinha? Eu não posso levantar agora, porque se eu levanto ele quente, ele vai quebrar. Peraí. Tava segurando de mau jeito e tava quase queimando meu dedo. Calma aí. Melhor. Tá vendo, ó? Será que eu consigo? Aqui, ó. Na lateral. Bom, eu vou soltar, que tô só esperando esfriar pra poder mostrar pra vocês. Mas o que eu quero dizer é que, tá vendo, em cima você sente, ó, ele já tá firminho, tá? Mas ele não tá douradinho como ele tá embaixo. Porque se ele dourar em cima também, ele vai queimar. Aqui, desse jeito, eu consegui fazer com que ele asse. Você tem certeza que ele tá assado, que ele tá crocantinho por fora, depois que esfriar, obviamente, e ainda macio por dentro, tá? Aqui, você tira, lembra que eu falei? Você tira aqui o papel manteiga, ó, assim, e deixa ele esfriar. E aí você já libera aqui a sua assadeira para ir preparando uma nova fornada, tá bom? Enquanto isso, você vai abrindo a massa, não perde tempo com isso.
e já vai fazendo as marcações, tá bom? Aqui, deixa eu ver se eu já consigo soltar algum. Ó, ai, ficou perfeito pra mostrar. Tá vendo? Douradinho embaixo, assadinho em cima. Olha que fofura. Ainda tá quentinho, tá? Mas esse é o ponto certinho do biscoito, tá, gente? Ó. E vocês vão perceber que, assim, ele cheira. O cheiro exala na casa inteira. E aí, vocês viram que rápido que assa? Então, assim, se eu deixasse um minutinho a mais, aqui já ia estar mais escurinho e aqui já ia correr o risco de ficar bem crocante, tá? Não ia chegar a queimar ainda. Van, queimei! Você não vai colocar pra vender, mas família, garanto, come assim mesmo. Ó, mais um aqui douradinho embaixo e assadinho em cima. Pegar o outro de rostinho de coelho, só. Ó. Assadinho embaixo, douradinho e ele firminho em cima. Aqui o que você pode fazer? Eu vou colocar esses biscoitos agora no nosso cardápio de Páscoa. A gente ainda não lançou, tô terminando os últimos testes. Mas com certeza esses biscoitos entrarão como um dos mimos de lembrancinha. Você pode presentear assim mesmo, coloca num saquinho, numa caixinha, naquelas latinhas, sabe, de acrílico, aquelas latinhas mesmo que faz a pressão pra poder fechar. Fica uma gracinha. Você pode banhar no chocolate, você pode colocar, vamos por esse aqui, você banha só as orelhinhas e coloca alguns confeitinhos por cima, tá? Ou só assim mesmo, que nem eu falei que... Gente, isso aqui com café, pra quem não gosta de café, chá, é que na hora que eu aproximo, peraí, ele perde o foco, né? Ai, que pena. Eu queria muito que desse pra ver o quanto ele tá macio por dentro. Aquela que não perde a oportunidade de comer, né, gente? Sério, é que é uma receita muito gostosa. Tá vendo? Tá dando pra ver como ele tá maciozinho por dentro e por fora tá uma casquinha crocante? Vou ver se a nossa última fornada tá pronta já. Ainda não. Mas só mais um minutinho. E aí, depois que vocês viram, ficou 2 minutinhos aqui em cima da bancada, já é o suficiente pra você destacar que ele já esfriou, tá? E ele solta super fácil, tá bom? Esse biscoitinho tem uma validade maravilhosa, ó. Ele dura 1 mês, tá? Deixa num pote bem fechadinho, porque depois, conforme vai passando o tempo, ele vai perdendo a crocância, vai ficando só macio, tá? Mas o sabor é o mesmo. Ele dura até 1 mês, deixa na geladeira que fica melhor ainda, tá? Se você congelar, dura até 3 meses. De novo, tudo bem fechadinho, né? Então você consegue se organizar e fazer com antecedência agora pra sua Páscoa, tá bom? Vamos ver lá se o outro tá pronto? Olha... O ideal seria deixar mais 1 minutinho, tá? Mas como eu já vou encerrar aqui a live, senão a gente ultrapassa o nosso tempo, eu vou tirar pra mostrar pra vocês, tá? Na hora que ele não quebre, né? Porque acabei de tirar do forno. Mas olha que fofura. Assim, será que vai dar pra ver melhor? Ó, as patinhas e as nossas cenourinhas. E aí, gente, você compõe ali a sua lembrancinha do jeito que você quiser. Se quiser fazer só um formato, aí você põe 5, 10, enfim, quantos biscoitos você quiser no pacotinho, tá? Mistura, põe 1 de cada, 2 de cada, enfim. O importante é exercitar a sua criatividade. Eu gosto de ensinar, eu ensino a pescar. Aí vocês que vão lá e busquem o peixe de vocês, porque quanto mais criatividade vocês ficarem livres, entender a técnica, como que faz... Vocês ficam mais livres justamente para variar a receita, variar formato. E aí depois que vocês fizerem, vocês me marquem que eu quero ver o resultado de vocês. Quem fizer provar a receita, me conta depois, tá bom? Queria aproveitar e comentar também
Agora, a gente vai dar um tempo nas nossas lives, eu, Vanessa, tá? Porque a gente já tá se organizando pra Páscoa. Então agora a gente só vai ter live depois da Páscoa, final de abril ou começo de maio, a gente tá se organizando ainda, tá bom? Então essa foi a nossa última série especial de presentinhos lucrativos pra Páscoa. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Acompanhe a gente aqui pra sempre, né, seguir nosso material, nosso conteúdo e beijo, obrigada!